Olá, seja bem-vindo ao canal falando sobre ética e pensamento conservador. E eu sou o comandante Ricardo, além disso, advogado e mestre em Direito. Neste canal, divulgamos o pensamento conservador e aproveitamos para falar um pouco de economia, porque ela está ligada diretamente ao desenvolvimento do país e à melhoria da vida na sociedade. No vídeo de hoje, vamos falar de duas escolas que têm por base o pensamento econômico conservador. A escola austríaca, ligada à Universidade de Viena, e a escola de Chicago, ligada à Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Como eu já afirmei, a minha principal base de consulta é o livro do Rodrigo Constantino, Pensadores da Liberdade, em cuja síntese adiciono o resultado da minha pesquisa sobre o assunto e faço um link com a realidade brasileira. No vídeo anterior sobre Milton Friedman, vimos que o sistema político e o sistema econômico devem ser simétricos e ambos devem caminhar juntos para trabalhar com resultados que são determinados pela interação entre pessoas que atuam buscando seus próprios interesses. Só que, para isso ocorrer, é preciso que haja liberdade, principalmente a liberdade de expressão, que é a porta de entrada para a democracia. Já a censura é a porta de entrada para a ditadura. Então, vamos lá falar sobre o pensamento econômico conservador. Os defensores do livre mercado estão divididos entre dois grupos: os seguidores da escola austríaca e os seguidores da escola de Chicago. Paulo Guedes, que foi o melhor ministro da economia deste país já teve, cursou seu doutorado em economia na Universidade de Chicago e foi aluno de Milton Friedman, em 1974. Aqueles que estudaram economia lá são chamados de Chicago Boys. Diferentemente do nosso atual ministro da Fazenda, que estudou 2 meses de economia, foi ele que disse isso, e não sabe o que faz. Há mais similaridades do que diferença entre essas duas escolas, pois ambas acreditam fielmente no livre mercado e em mentes livres para pensar. Mentes que pensam, desenvolvem o conhecimento e, como sabemos, o conhecimento liberta as pessoas das amarras ideológicas que tentam nos impor diariamente, porque geram para as pessoas a opção livre, a opção da livre escolha. Aqueles que sabem onde pisam certamente farão melhores escolhas, particularmente ao votar. O grande fator positivo é que as duas escolas têm por base o pensamento econômico de Adam Smith. Ambas colocam a propriedade privada como fator essencial para uma economia de mercado livre, que produzirá justiça econômica e gerará progresso para a sociedade. Ambas defendem o capitalismo liberal e acreditam na doutrina da mão invisível do mercado para se autorregular. Acreditam que são as ações individuais motivadas por interesses próprios que maximizam o bem-estar da sociedade, porque são realizadas por empreendedores que, visando seu próprio interesse em progredir, geram produtos e serviços de interesse dos consumidores, com excelência, para agradá-los e, assim, tornar a vida da sociedade melhor e manter-se no mercado, bem como investir e continuar a progredir. Ambas as escolas são extremamente críticas ao marxismo e suas crenças sobre exploração do trabalho, alienação das mentes das pessoas, degradação dos valores da sociedade e medidas anticapitalistas. Ambas defendem o livre comércio, a imigração legal, com o objetivo de ocupar vagas de trabalho ociosas no país de destino, e a globalização. Ambas pregam, de forma geral, governos mínimos, que apenas cumprem sua função básica, como, por exemplo, segurança contra ameaças internas e externas, para proteger a população e manter a ordem, saneamento básico para melhorar as condições de vida da população
Ensino básico, para prover o mínimo de conhecimento para uma pessoa ter a base para prosseguir nos estudos do ensino médio e superior ou trabalhar com eficiência, e atendimento à saúde, para que a população tenha um acesso adequado ao tratamento médico, principalmente o preventivo. Ambas as escolas são defensores da privatização e da desregulamentação, porque já mostramos aqui neste canal que a iniciativa privada é imensamente mais eficiente que governos e que, realizando-se a desregulamentação, como fez Paulo Guedes quando ministro da Fazenda ou da Economia, gera-se um ambiente no qual empreendedores podem trabalhar com mais tranquilidade, previsibilidade, segurança e eficiência. Ambas as escolas se opõem ao corporativismo do welfare state, ou seja, o Estado assistencialista, como o atual no Brasil. Essas escolas atacam os privilégios concedidos pelos governos e pedem igualdade perante a lei, ou seja, nada mais do que está previsto na Constituição. Ambas rejeitam a centralização típica de governo socialista, como vemos hoje no Brasil, bem como o totalitarismo. Rejeitam a taxação progressiva da economia e o déficit dos gastos públicos, defendendo as soluções de mercado para os problemas econômicos, sem que haja intervenção do Estado para tudo, como ocorre hoje no país. Embora haja muitas afinidades entre as escolas, agora a de Chicago, há algumas distinções. A primeira e mais relevante é em relação à metodologia. Os austríacos seguem os ensinamentos de Ludwig von Mises, cujo pensamento foi objeto de nossos vídeos números 57 e 58. Assim, adotam uma postura dedutiva, subjetiva e a priorística para a análise econômica. Para relembrar, a postura a priorística é uma corrente filosófica que defende que o conhecimento é independente da experiência e que se baseia nas ideias prévias, não dependentes da experiência sensorial ou prática. Além disso, trabalham com uma visão de que o mercado é um processo dinâmico. Já os Chicago Boys seguem os ensinamentos de Milton Friedman, preferindo uma análise histórica, quantitativa e de equilíbrio para estudar acontecimentos econômicos. Parte-se de estudos empíricos para comprovar suas teorias na prática. Já os austríacos consideram que os dados passados podem apenas ilustrar teorias de forma lógica. Para eles, o estudo econômico deve ser construído em cima de axiomas, ou seja, de verdades básicas aceitas sem questionamento, dentro de um determinado contexto. Mesmo assim, nem a escola austríaca, nem a escola de Chicago foram capazes de deter a implantação da teoria de John Maynard Keynes, economista britânico, que pregava o consumo elevado como locomotiva do crescimento econômico. Essa teoria propõe que o governo deve intervir na economia para estabilizá-la, especialmente em momentos de crises. Keynes argumentava que o livre mercado não era capaz de garantir o pleno emprego e a estabilidade econômica por si só, especialmente em períodos de recessão, como a crise de 1929 nos Estados Unidos. Para os brasileiros, a utilização da filosofia de Keynes de interferência no mercado em momentos de crise apenas serviu para que o governo passasse a ficar eternamente interferindo na economia por meio de subsídios, criação de estatais, participação em conselhos de administração apenas para remunerar seus apaniguados, etc., o que gera grande ineficiência na economia e impacta o desenvolvimento. O livre mercado precisa de estabilidade econômica e jurídica, bem como previsibilidade para fazer bem o seu papel. Também não lhe interessa a presença do governo atual no mercado, como vemos. Hoje, no Brasil, não temos nem estabilidade econômica, nem jurídica e nem previsibilidade para nada.
além do trânsito, até o trânsito em julgado em matéria tributária, coisa que devia ser sagrada, foi cancelado para atender empresários amigos do rei. A teoria de Keynes foca em soluções de curto prazo para problemas econômicos, diferentemente de algumas correntes que enfatizam o ajuste por meio do próprio mercado a médio e longo prazo. Para isso ocorrer, é preciso que governos e o judiciário parem de interferir no mercado. Em resumo, a teoria de Keynes sugere que o governo deve desempenhar papel ativo na economia, utilizando políticas fiscais e monetárias para suavizar os ciclos econômicos e garantir o pleno emprego. Mas, na realidade brasileira, isso não acontece. Essa teoria é perfeita para governos centralizadores como o atual, só que já está mundialmente provado que não leva ao progresso. O resultado real é a estagnação ou retrocesso, quando o governo é socialista. E de 1985 para cá, tivemos apenas governos de esquerda, que utilizam basicamente essa teoria de Keynes, centralizadora, que impactam o crescimento do país e multiplicam crises até o impeachment de Dilma, em razão de uma recessão histórica. Seguiu-se o governo de Temer e o governo do Bolsonaro, que resultaram em alguns benefícios para o país. E agora o país está novamente mergulhado numa crise ainda maior, se comparado com governos passados, e imerso no mar de corrupção. Nesse período, ressalta-se apenas a grande façanha do governo Fernando Henrique com o Plano Real, que deu fim à hiperinflação crônica que se viveu na década anterior. Assim, vemos que a teoria de Keynes pode ser útil em momentos de grave crise, apenas quando a iniciativa privada está seriamente debilitada. Mas essa teoria não se sustenta no longo prazo, porque, sabidamente, governos são infinitamente menos eficientes que a iniciativa privada. Voltando aos ciclos econômicos que eu falei anteriormente, de forma sintética, trata-se de uma teoria de ciclos na economia que teve origem nos resultados sobre a flutuação econômica no século XIX, impulsionados pela primeira Revolução Industrial e pelas crises econômicas que a acompanharam. Um dos primeiros autores que estudaram esse assunto foi Joseph Schumpeter, e mais tarde a Escola Austríaca de Economia desenvolveu essa teoria por meio de Ludwig von Mises e Hayek, cujos pensamentos estão nos nossos vídeos 57, 58 e 60. Basicamente, como eu afirmei, esses ciclos econômicos têm origem nas flutuações da atividade econômica de um país ao longo do tempo. São caracterizados por períodos de expansão ou crescimento até chegar ao seu auge, seguidos de contração, recessão, depressão e recuperação, até uma nova expansão. Dentre os fatores que influenciam os ciclos econômicos, temos o consumo, que impulsiona o investimento, e as inovações tecnológicas. As políticas governamentais monetárias, referente à taxa de juros, e fiscais, referente a gastos do governo, e os fatores externos, como a crises globais, e, recentemente, no governo Dilma, o país afundou numa recessão histórica, mas não chegamos ao ponto de ter uma depressão. Schumpeter, em seu livro A Teoria do Desenvolvimento Econômico, fez uma revisão da doutrina econômica vigente na época, no início do século XX, e analisou o fluxo circular da produção e do consumo. Essa ideia descreve, em termos simples, o funcionamento da economia e seus ciclos. Os empresários produzem bens e prestam serviços e pagam seus trabalhadores. Os trabalhadores, na qualidade de consumidores, adquirem bens e serviços. Então, os empresários utilizam o dinheiro dos consumidores para investir e produzir mais, para pagar salários e gerar benefícios. E assim começa um novo ciclo. Esse fluxo circular é como um rio que flui constantemente e que pode aumentar ou diminuir seu fluxo ligeiramente.
Entretanto, não há lugar para inundações ou secas, porque o rio nunca sai de seu curso e nunca para de fluir, ou seja, o mercado se autorregula. Ocorre que, se o governo interfere nesse sistema, gera desequilíbrios, aí sim que produzirão as inundações e as secas, e impedem que o mercado se autorregule. Milton Friedman, na Escola de Chicago, mostrou com ampla base de dados históricos que as famílias ajustam seus gastos somente de acordo com as mudanças permanentes na renda ou alterações de longo prazo, prestando pouca atenção a padrões transitórios. Isso derruba o fator multiplicador de Keynes, cujo modelo se baseava no efeito alavancado pelo crescimento econômico produzido pelo aumento de gastos do governo. Comparando-se com o comportamento das famílias com a realidade dos auxílios financeiros fornecidos pelo governo federal atualmente, verificamos que há a estimativa de 56 milhões de brasileiros que estejam dependentes desses auxílios e permaneçam eternamente dependentes do governo, haja vista que seus ingressos nesse programa os impedem de ter um vínculo empregatício, ou seja, trabalharem formalmente. Se fizerem isso, perdem o seu auxílio governamental. Esse tipo de dependência do governo nada mais é que a escravidão do século XXI. O resultado prático disso pode ser visto no Rio Grande do Sul hoje. Existem obras de reconstrução daquele estado, mas estas obras não conseguem mão de obra formal, porque as pessoas preferem ficar dependentes de auxílio do governo federal. Atualmente, esse auxílio do Bolsa Família está servindo como garantia de empréstimos consignados, ou seja, mais endividamento para as famílias. No Brasil, criou-se a cultura nefasta do endividamento familiar, incentivado pelo governo de esquerda, em razão de sua generosa oferta de crédito. Essa mecânica, associada à pouca cultura do brasileiro e à grande distribuição de auxílios governamentais de todo tipo, está produzindo uma legião de pessoas ociosas, altamente endividadas e dependentes do governo, ou seja, escravas do governo. Em contrapartida dos auxílios governamentais, essa contrapartida será cobrada por ocasião das eleições, com a velha chantagem de que, se não votar no governo, vão perder os auxílios. O grande endividamento da população fragiliza as famílias, tornando-as vulneráveis. Se, por acaso, o futuro governo quiser encerrar essa farta distribuição de auxílios, enfrentará um grande problema social. Um analista chamado Skousen concluiu que ambos os métodos dessas duas escolas devem ser aplicados, tanto o empírico quanto o baseado na lógica dedutiva. Porém, em economia, não se consegue prever o futuro com fundamento em nenhuma técnica, de forma precisa, haja vista que inúmeros erros de previsões econômicas já presenciamos ao longo das décadas. De forma simplista, a escola austríaca é mais refinada, ao defender seus ideais sem concessões ao pragmatismo. Assim, é tida por muitos como uma fonte de filosofia mais liberal do que puramente econômica. Já a Escola de Chicago trabalha com o mundo real, das políticas públicas, influenciando mais as decisões que geram efeitos imediatos. A escola austríaca, nesse contexto, mostra onde devemos mirar, enquanto a Escola de Chicago apresenta opções concretas para o trajeto. Assim, vemos que uma complementa a outra. Paulo Guedes, que é um dos Chicago Boys, e vimos o grande trabalho que ele fez à frente da economia do Brasil, obtendo resultados positivos, mesmo com uma pandemia e com o início da guerra da Ucrânia, que impactaram as economias do mundo. Em economia, muitas vezes o ótimo é inimigo do bom e fica-se satisfeito com o bom, ou seja, com as soluções ortodoxas. Soluções heterodoxas, como as da Dilma e de Haddad, normalmente fracassam, como estamos vendo. Entretanto, existe um fator que eu considero muito importante
e que deve ser o guia de todas as decisões de agentes públicos, que é a responsabilidade. Uma vez que o agente público lida com recursos alheios, devem arcar com as consequências de tudo aquilo que fazem ou deixam de fazer quando devem, ou seja, quando são omissos. Também há o caso da prevaricação, que está no artigo 319 do Código Penal, cuja pena, na minha opinião, é apenas a de detenção de 3 meses a 1 ano mais multa. Em termos simples, prevaricação é um crime praticado por um funcionário público que consiste em retardar, deixar de praticar ou praticar indevidamente um ato de ofício, com o objetivo de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Em outras palavras, é quando o servidor público usa sua posição para agir em benefício próprio ou de terceiros, em vez de seguir a lei e o interesse público. Eu considero essa postura de um agente público muito grave. Essa pena deveria ser aumentada para 10 anos em regime fechado, logicamente com uma mudança na lei de execuções penais, para que penas desse tipo sejam integralmente cumpridas. Só assim, como afirmou Cesare Beccaria em seu livro dos Delitos e das Penas, a lei vai desestimular o cometimento de crimes. Lidar com recursos dos pagadores de tributos com ética, probidade e responsabilidade deve ser uma regra sagrada. E, para que isso aconteça, deve haver uma profunda reformulação institucional no país, cujo ponto de partida, como eu já afirmei, é o voto em pessoas comprometidas com esses 3 fatores que listei. Assista ao meu vídeo número 6, que fala sobre ética das responsabilidades. Neste canal, tratamos da ética normativa, baseada nos fatores que estão na capa do canal, quais sejam deveres, direitos, valores, princípios e responsabilidades. Também divulgamos o pensamento conservador, como consta na descrição do canal. Sabemos que o povo brasileiro é majoritariamente conservador, mas, em razão de sua passividade, deixou-se dominar por uma minoria de esquerda que se uniu à oligarquia que domina este país há séculos e agora tomou o poder, que é diferente de ganhar eleições, como ouvimos afirmar. Lembrem-se que o preço da democracia é a eterna vigilância, e ser vigilante é brigar pelos direitos conquistados e não deixar que sejam usurpados. É combater a corrupção, que é o maior mal que assola este país. É votar em pessoas íntegras, dignas, de caráter firme e não reeleger políticos profissionais corruptos que só pensam no poder e no dinheiro. Precisamos de patriotas que tenham a grandeza deste país. A vitória da maioria conservadora contra essa minoria totalitária só será alcançada se o povo acreditar nela e, unido, retirá-los do poder com uma massiva votação nas próximas eleições em 2026 em gente íntegra, com caráter e de direita. As universidades de Viena e de Chicago representam ícones da luta pela liberdade. O mundo definitivamente seria um mundo melhor e mais livre se o debate econômico fosse dominado pelo pensamento conservador dessas 2 escolas. Bem, era isso que eu queria transmitir para você sobre as teorias econômicas da Escola de Chicago e da Escola Austríaca no dia de hoje. No próximo domingo, falaremos um pouco sobre Russell Kirk, um grande pensador conservador e autor do livro A Mentalidade Conservadora. Por hora, era isso que eu queria transmitir para você, que me prestigia com a sua atenção neste domingo. Deixo aqui meu muito obrigado. Se gostou desse conteúdo, deixe o seu gostei e, se desejar, comente, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Este é o canal falando sobre ética e eu sou o comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.